conceito, desde logo, era precisamente essa construção híbrida, de referir que este hotel tem cerca de 30% menos de matéria-prima que um hotel convencional. Quisemos e conseguimos provar já é que, tendo a sustentabilidade também como elemento principal, isso não inviabiliza o fator económico. É um projeto que nasce logo com um foco muito grande para a gastronomia, para a alta gastronomia, muito inspirado na gastronomia tradicional e, por outro lado, para a sustentabilidade, que era algo que eu via já com alguma dificuldade na indústria hoteleira de resolver, porque a escala é muito grande, o desperdício, tudo é muito mais difícil. Isto é um trabalho que demorou anos e a Casais, de facto, foi um nosso parceiro nesta viagem. Este hotel tem cerca de 30% menos de matéria-prima que um hotel convencional. Aqui estamos a ver, por exemplo, uma decoração em que utilizamos 1.700 kg de plástico recolhido no mar, principalmente redes, mas também garrafas e outro tipo de vasilhame que é tirado ao mar e tudo numa lógica de open space. Tudo é movível, desde paredes, casas de banho, tudo é fabricado, industrializado e, portanto, é montado, e isso permite-nos mudar a configuração com muita facilidade. Permite também, se quisermos mudar este hotel deste local para o outro, desmontar sem danificar nada e montar, o que é um avanço enormíssimo. É um edifício em que nós, digamos, concentramos aqui todas as tecnologias que temos vindo a desenvolver em prol de uma construção industrializada e sustentável. São soluções que estão muito alinhadas com aquilo que é a sustentabilidade, que nós podemos dividir em duas grandes caixas, portanto, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social. Portanto, a sustentabilidade ambiental no sentido em que nós conseguimos utilizar melhores materiais, como é o caso da madeira, por exemplo, uma redução de betão e a utilização da madeira, e depois também é um dos objetivos destas soluções estender-lhes o tempo de vida. Portanto, são melhores materiais que duram mais tempo e também numa perspectiva de poderem depois ser desmontados e voltar a ser reutilizados, portanto, muito na ótica disto da economia circular. Quando falava um bocadinho da sustentabilidade social, também muito na ótica de nós criarmos empregos mais estáveis. Toda a construção é um setor tradicionalmente muito masculino e nós conseguimos, através do reskilling, mais facilmente treinar colaboradores e dar-lhes esta estabilidade, ao mesmo tempo que também sendo mais produtivos, que nos permitem depois também ter outras condições para os próprios colaboradores. O negócio é o negócio e o negócio pode ser feito de uma forma ou de outra. O que nós quisemos e conseguimos provar já é que, tendo a sustentabilidade também como elemento principal, isso não inviabiliza o fator económico. De facto, isto é tudo muito inovador, é tudo muito novo, não é fácil, não é com o estalar do dedo que a coisa acontece, mas estamos a sensibilizar todos os nossos parceiros para que pensem nisto como o futuro e unicamente isto e abandonar um bocado a construção tradicional, que de facto não só nos traz vantagem a nós, traz vantagem ao mundo, mas traz também vantagem aos nossos parceiros, porque eles melhoram a qualidade dos colaboradores, melhoram a qualidade de tudo, o que é os erros de cálculo, as incertezas de mercado, portanto, todo este sistema é de A a Z benéfico. Este projeto surgiu em 2016, depois de eu ter trabalhado vários anos na indústria hoteleira e na restauração tradicional também. E achei que Guimarães que era a cidade onde eu devia investir e por isso voltei para cá. É um projeto muito inspirado na gastronomia tradicional e, por outro lado, para a sustentabilidade, que era algo que eu via já com alguma dificuldade na indústria hoteleira de resolver, porque a escala é muito grande, o desperdício, tudo é muito mais difícil.
Ao longo dos anos nós fomos desenvolvendo algumas estratégias para termos uma cozinha mais sustentável. Tivemos a ajuda, entre aspas, de algumas entidades, o Green Key, por exemplo, que nos ajuda de alguma forma a monitorizar todo o nosso trabalho. Nós anualmente produzimos um relatório para a sustentabilidade, onde nós indicamos todas as nossas fragilidades e todos os nossos sucessos no que diz respeito a estas medidas. Por isso, nós, ao longo dos anos, vamos medindo quanto é que gastamos de energia, de água, de todos os recursos, por cliente, por menu, por dia. Nós sabemos exatamente tudo aquilo que fazemos. O facto de nós conseguirmos trabalhar com os produtores locais não só é uma mais-valia, porque eles estão sistematicamente a ajudar-nos e nós a eles. Muitas vezes nós compramos produtos que praticamente, se calhar, já não precisávamos deles, mas eles têm esse excesso de produção e nós conseguimos, com eles, dar um fim ou dar uma longevidade a esse tipo de produto. Vou dar um exemplo. Está a acabar a época de tomate. Nós temos um prato que leva gelado de tomate. Eu ainda consigo comprar, eu posso comprar, se o produtor tiver, chegar ao pé de mim e disser, olha, António, tenho aqui 20 kg de tomate que vão à vida se não os gastarmos. Eu pego naquilo e transformo e faço um gelado de tomate, ou seja, eu vou conseguir ainda dar mais essa longevidade. Chefe, que tipo de práticas tem vindo a implementar aqui dentro da cozinha que ajudam a reduzir o desperdício alimentar? Para nós não conta só o desperdício orgânico, conta também aquilo que é o desperdício não orgânico. E uma das medidas que nós implementámos este ano foi pedir para nos produzirem uns sacos. Estes sacos são produzidos com tecidos reciclados já, para podermos passá-los aos nossos fornecedores, para que eles, quando nos tragam os produtos, já não venham nem em plástico, nem em cartão, nem em outro tipo de embalagem. Ou seja, reduzimos logo à partida esse resíduo aqui no nosso estabelecimento. A nossa preocupação maior é aproveitar ao máximo o produto que nos chega, de todas as formas. Aquilo que sobra desta roda, nós aqui fizemos um corte específico, por exemplo, não é? Mas o que sobra tem de ter uma vida igual ao que está aqui. E nós vamos transformar aquilo ou num puré, ou num caldo, ou utilizar outra técnica que nos permita não desperdiçar aquele que não é o corte tão bonito que nós queremos pôr no prato. Portanto, aqui aproveitam tudo ao máximo. Sim, a ideia, nós felizmente já produzimos tudo aquilo que gastamos. Nós produzimos desde o pão aos gelados. Tudo aquilo que nós necessitamos, nós produzimos. Obviamente que há coisas que nós não produzimos azeite, por exemplo, temos de ir comprar, mas tudo aquilo que nós servimos aqui hoje aos clientes, tudo que nós podemos fazer é produzido por nós. Isso já elimina uma série de resíduos e sabes que utilizar produtos de quarta e quinta gama, o resíduo aumenta, o resíduo e o desperdício também.